episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre mercado imobiliário. Como está se comportando atualmente o segmento de locação e venda de imóveis? Qual o perfil de quem aluga e compra? Eu converso neste momento com o empreendedor Rodrigo Petito, fundador da imobiliária Construa, empresa que se tornou uma referência em Campinas na venda, locação e administração de imóveis. A imobiliária Construa está no mercado há 10 anos e atua de forma especializada no mercado imobiliário em Campinas. Com o apoio da InfoEstudio Comunicação, profissionalismo, criatividade, parceria e Chip2Go, conectando você ao mundo, onde os negócios acontecem. Internet em mais de 190 países. Viaje conectado. Está no ar o podcast Panorama de Negócios. Rodrigo, prazer te receber aqui no podcast Panorama de Negócios. Obrigado por você ter aceito o convite. Mercado imobiliário em Campinas é sempre um assunto bastante interessante para se entender nesse mercado, já que Campinas tem muita gente de fora de Campinas que vem para a cidade, muitas vezes para estudar na Unicamp, na PUC, e acaba ficando na cidade. Então, obrigado, viu? Que isso, Milton. Eu que agradeço o convite. Sim, o mercado campineiro mudou bastante, né? A gente teve uma mudança pós-pandemia de pessoas também vindo das grandes capitais. E universidade, né? Movimenta muito o mercado todos os anos, faculdades, PUC, Unicamp. Realmente, ele tem um movimento muito bom durante o ano em todos os aspectos. E tem uma questão importante, o Rodrigo, que eu vejo, que é o seguinte. O que acontece? Esse estudante que vem de outras regiões do Brasil, ele vem para Campinas, gosta da cidade e acaba ficando. Porque ele consegue trabalho, a gente tem grandes empresas, né, instaladas aqui na região, então muitas vezes as pessoas vão e elas adotam Campinas como cidade para se viver. Né? Eu próprio sou carioca, estou em Campinas há 26 anos e não tenho intenção de sair da cidade. Né? Mas hoje, quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente tem uma questão assim, que de certa forma questões que preocupam quem está nos acompanhando nesse momento. Tá? Uma é a questão referente a golpes no mercado. Né? Então, as pessoas estão sempre muito ligadas, por exemplo, e aí a importância de você procurar algo em imobiliárias, por exemplo, que tenham know-how, imobiliárias, por exemplo, que tenham reconhecimento no mercado, que tenha Cresce. Né? E aí eu queria que você passasse, Rodrigo, nesse momento, algumas orientações, tá? Para as pessoas que não conhecem ainda direito Campinas ou região, né, e têm intenção, por exemplo, de fixar residência em Campinas ou região, né, quais os cuidados que as pessoas devem se ater, né, no sentido de não ser vítima, por exemplo, de golpes no mercado. E até seria interessante, se você pudesse, até citar alguns tipos de golpes, né, que eu acho que muitas vezes as pessoas não estão familiarizadas, mas é importante, né, que elas saibam. Sim, sem dúvida. Principalmente, como você colocou muito bem, vem pessoas de fora, né? E essas pessoas acabam, às vezes, não tendo a referência correta, a gente percebe um movimento grande quando os pais vêm deixar os filhos fazer os vestibulares, e aí acaba já procurando alguma coisa ali, até, às vezes tendo contato com o porteiro, tendo contato com pessoas ali, e não é o aconselhável realmente. Eu acho que hoje, para quem vem de fora, a internet ajuda muito. Então hoje você tem contatos de corretores e tudo via internet, né? Mas eu acho extremamente importante buscar imobiliárias de referência na cidade. Às vezes a própria universidade já tem alguns contatos que eles passam. E hoje eu acho extremamente importante entrar nas redes sociais das empresas, acompanhar os comentários das empresas, como essa empresa tem movimentado, como é o público, como o público campineiro vê ela.
No Google, hoje a gente consegue entrar no Google, analisar as avaliações. Então, num primeiro momento, né, você buscar imobiliárias com referência, buscar imobiliárias bem avaliadas, para que você possa não ser surpreendido. E muitas vezes os filhos vão ficar e vai embora, e depois é surpreendido ao longo do contrato, né? E eu acho que alguns golpes que costumam ter no mercado principalmente quando você vai com corretores que não é associado a nenhuma imobiliária, né? Então, assim, existe muito. Que não tem Cresce, inclusive. Não né? tem Cresce. O Cresce, assim, é imprescindível. Deve-se pedir a primeira coisa que está sendo atendido, qual é o Cresce? E digitar na internet. Hoje você entra no site do Cresce, conformidade, digita o Cresce, vai aparecer a foto, o nome do corretor, se ele está ativo, se ele está podendo trabalhar. Então, isso pelo menos você já tem a certeza que está sendo atendido por um corretor de fato, credenciado. Né? E eu acho que mesmo sendo, né, algumas coisas que a gente vê no mercado, acaba que algumas imobiliárias pedindo calção antecipado para segurar a locação. Então, essas coisas assim, jamais faça, porque não faz nenhum sentido você antecipar aluguel, antecipar calção, reserva. Às vezes essa época, final de ano agora, novembro, dezembro, começa a procura e algumas, faz uma reserva, precisa recolher tanto para fazer reserva. Então, são coisas que a gente vê bastante no mercado e a gente alerta, jamais entregue valor a corretor, sempre na imobiliária, sempre direto na imobiliária, procura visitar a sede da imobiliária, ser atendido pelo corretor associado àquela imobiliária, que eu acho que assim a gente consegue diminuir bastante problema futuro, né? Surpresas futuras. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Rodrigo, é que você criou um modelo de negócio, né? E aí, no caso, estou falando em relação à Construa, né? Porque vocês trabalham basicamente com imóveis já construídos, né? Não vocês não trabalham com imóvel na planta, isso. né? E aí, dentro desse mercado, por exemplo, tem gente que procura, que tem intenção, por exemplo, de comprar um imóvel. Você trabalha com venda, locação, Sim. Né? E administração também. E aí, por exemplo, como é que está o mercado hoje, Rodrigo? Por exemplo, as pessoas, a gente vê, por exemplo, um pool de construções, por exemplo, em Campinas, principalmente em bairros como Nova Campinas, como Cambuí, né? Mas são construtoras de alto padrão. A gente está falando de Ayoshi, de Plaenge, né? Só que quando a gente pega, por exemplo, um público de Campinas, é um público diversificado. Só que a Construa, ela tem uma linha de atuação bem interessante no sentido de oferecer o apoio antes da locação ou da venda, né? Durante esse processo de documentação e tudo mais, e no pós-locação e no pós-venda. Sim. Você consideraria isso um diferencial, quase que como um atendimento personalizado? Com certeza, porque assim, o que a gente vê muito no mercado, a prática é a realização da venda e a vida que segue, a realização da locação e a vida que segue. E a gente, nesses 10 anos de mercado, a gente veio focando sempre no atendimento ao cliente. Então, a gente se preocupa muito, muito com a questão... quando a gente fala em golpe, né, anteriormente, até as imobiliárias podem sofrer golpes. Né? Sim. Porque, às vezes, parece a pessoa, quero alugar meu imóvel. Você vai ver, ele não é o proprietário. Então, a gente tem uma série de coisas a ser seguida, como pedir a matrícula da propriedade, eu não alugo só por contrato. Isso sempre visando o cliente. Então, nesse período, né, eu iniciei como corretor no mercado e a minha preocupação sempre foi zelar pela imagem, pela reputação e dar segurança ao cliente. Então, isso vai desde a gente receber o cliente, encontrar o produto ideal para o cliente, fazer as negociações que ele fique confortável, ambos, né, tanto o proprietário quanto o locatário, ou comprador e vendedor, e a imobiliária também. E no fim, o pós-venda, né? E como a gente coloca lá a nossa comissão, a gente sempre recebe somente ao término, que é para que tudo dê certo. Então, assim, a gente se preocupa muito, zela muito pelo cliente,
procura estar sempre próximo do cliente. A gente recebe pessoas de fora, às vezes não conhece a região, vem com uma ideia de uma região e às vezes ali não é o ideal, então a gente vai aos poucos alinhando isso. Então sim, a gente se preocupa muito e durante esses 10 anos a gente vem implantando o pós-venda de uma forma assim, muito rigorosa, o cliente tem que estar satisfeito, o cliente tem que estar realizado e aí sim a gente também pode falar assim, pô, agora a gente pode receber Sim. pelo que a gente fez. E hoje, por exemplo, o Rodrigo, qual o perfil de público hoje da Construa, na sua avaliação? Hoje a gente atua com o médio alto padrão, Uhum. tá? Mas obviamente que o foco nosso é o médio padrão. São imóveis de locação para universitários, a gente trabalha muito com investidores que adquirem imóveis para locação e a gente acaba tendo, né? A gente nichou nesses 10 anos aí algumas regiões de Campinas de atuação, então a gente trabalha um pouco mais nichado, mas o nosso grande público ali é o médio, o alto padrão, a gente procura focar neles e nas locações desses filhos que vêm, é onde a gente consegue os investidores e tudo. E tem um detalhe interessante também, que a gente não pode esquecer, que é o atendimento a expatriados, né? Porque às vezes como a gente tem muitas multinacionais instaladas na região, muitas vezes, por exemplo, vem um alto executivo de uma empresa que tem matriz, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, né? E ele vem para a filial brasileira e, obviamente, que precisa se dar todo um suporte, né, para esse expatriado. Então, também nesse sentido, aí eu acho que entra nessa questão do nicho que você falou, né? Sim. Que é o atendimento personalizado para esse estrangeiro, por exemplo, que está vindo para assumir um cargo executivo numa empresa multinacional, mas que quer fixar residência aqui. E aí acho que tem todo um processo também que esse cliente acaba pedindo, no sentido não só da locação do imóvel, mas também informações, por exemplo, relativas a colégio para colocar os filhos. Acho que o universo ele acaba se tornando muito mais amplo, né, Rodrigo? Muito. Como eu te falei, às vezes a pessoa vem de fora, ela vem com uma ideia. É muito comum as pessoas que estão vindo a Campinas já vir buscar o Cambuí. Por ser um bairro que eu acho que a pessoa digita na internet lá fora, é mais conhecido, todo mundo Sim. fala. E às vezes ele está totalmente fora do trabalho, Sim. da escola e do dia a dia, e aí eles não consideram trânsito. E aí a hora que você começa o atendimento ali, a gente percebe isso. E aí é onde a gente é o que a gente fala, o corretor, e eu pego muito no pé do meu time, ele não pode simplesmente conhecer apenas de imóvel, né? Sim, Então a gente sim. precisa saber o que está sendo construído na região, como vai ficar a região, o que vai mudar, quais são os colégios que atendem a famílias, os custos dos colégios. Vocês fazem até quase que um trabalho de pesquisa, uma consultoria né? geral, né? Porque quando a pessoa vem de fora, realmente, ela não tem noção que para entrar em Campinas às 7 da manhã, ela pega um trânsito danado ali na CPFL e tudo. Então a gente coloca esses pontos. E a gente atende bastante expatriado Samsung, Hyundai, Toyota. O pessoal, eles costumam ficar mais na região ali do Alphaville, da região da Dom Pedro. E ali tem os colégios muito bons. E aí, às vezes, eles perguntam quanto tempo dá do colégio tal ao colégio tal. Por aqui dá tanto, mas tem esse caminho, tem esse local. Então, de fato, a gente presta uma consultoria geral. O corretor tem que estar bem informado, senão ele realmente não consegue trazer essa segurança para o cliente, porque isso é uma segurança para o cliente, ele saber... E o cliente testa, né, o mercado, eles às vezes trazem na internet algumas informações e você fala, não, aquele colégio custa X, é bom, mas tem um ali que também é muito bom e está próximo. Então a gente acaba ajudando em vários aspectos, restaurantes e família, trabalho. Na verdade, você acaba prestando uma consultoria completa, né? Agora, Rodrigo, uma coisa que me chamou muita atenção, você falou ainda há pouco, as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento ficaram com um ponto de interrogação na cabeça. Você falou, por exemplo, que vocês atuam de uma certa forma nichado. Sim. Nichado no seguinte sentido, né? De bairros, condomínios e oportunidades do mercado campineiro. Mas explica um pouquinho mais sobre essa questão de determinados nichos que vocês identificam ao longo desses 10 anos de atividade.
qual foi a ideia do nicho, né? Eu entendo e sempre pratiquei quando eu estava à frente como corretor e procuro colocar com o time. Não dá para fazer tudo. A gente está numa cidade que ela não é pequena, né, geograficamente, né? Então, assim, e eu acho muito complexo quando você está atendendo um determinado público e você precisa ir para um outro nicho completamente diferente, né? Então, o que eu sempre coloquei? É possível ser bom em todos eles, basta você definir qual vai ser e ganhar especialidade nisso. Então, o nosso escritório fica na Nova Campinas, eu estou na Armas Braga, 342. Não faz sentido eu atravessar a cidade e tentar atuar naquela região. Porque o que acontece? Quando a gente recebe um expatriado ou uma família, eu não vou ter experiência sobre aquilo para falar para o cliente, eu não vou ter os produtos naquela região para eu conseguir prestar essa assessoria para o cliente. Sim. E como a gente sempre visou atendimento, a gente definiu algumas regiões. Então, a gente atua praticamente próximo ao nosso escritório. Então, a gente tem imóveis comerciais na Nova Campinas, no Guanabara, no Taquaral. A gente vem fazendo um círculo, né, dali e indo ali até as regiões dos Alphaville Dom Pedro, Alphaville Campinas, que são praticamente o público que circula dentro do nosso escritório e o que a gente consegue atender com maestria. Eu consigo realmente entender daquela região, eu sei o prédio que está saindo, que Mansões Santo Antônio, por exemplo, é uma região que muito universitário procura, vindo da Unicamp, vindo da PUC. Então, assim, eu não posso colocar um corretor ali que ele vai sair do Parque Prado, que ele atua lá, para ir atender um cliente no Mansões Santo Antônio. O cliente vai fazer um tipo de pergunta dessa que a gente colocou agora e ele vai gaguejar, ele não vai saber. Não vai ter confiança. Não vai ter confiança, ele não vai ter conhecimento. Então, assim, a gente procurou colocar corretores especializados nas regiões que a gente atua, dentro de valores, nichado, e assim eu consigo realmente atender e trabalhar o cliente como ele precisa. Então, essa foi quando a gente buscou nichar, foi nesse sentido, não ficar atendendo tudo a todo instante na cidade, porque eu acho que tem mercado para todos, né? Agora, falando sobre venda de imóveis, tá? As pessoas reclamam muito, por exemplo, da dificuldade, por exemplo, de financiamento, né? Principalmente para imóveis que não estão na planta. Sim. Né? São imóveis seminovos ou até imóveis usados, né? E as pessoas reclamam muito da dificuldade de financiamento, a questão dos juros muito elevados, tá? Qual a estratégia, tá, que vocês na Construa estão utilizando? Porque vocês têm que tocar o negócio. Não pode parar. Não é verdade? Exato. Então você trabalha com venda e com locação. Sim. Mas aí, sobre essa questão da venda, por exemplo, juros altos, dificuldade de financiamento, né? Eu queria focar com você um pouco mais como é que está esse mercado de venda de imóveis. Porque a Construa, pelo que você me colocou agora, vocês não trabalham só, única e exclusivamente, com imóveis residenciais, né? Vocês trabalham também, não venda, mas locação de imóveis comerciais. Não sei se vocês trabalham também com galpões e tal. Mas só para a gente poder ter uma ideia de como é que está esse mercado, ô Rodrigo. O juros alto, ele impacta diretamente, né? São dois fatores que dificultam o mercado, né, quando o juros está alto. O investidor acaba não movimentando, né? Ele faz a conta dele do dinheiro rendendo na taxa Selic, para ele investir no imóvel, taxa de retorno, ele acaba ficando um pouco mais resistente em adquirir imóvel para locação. Colocar o pé no freio, né? Ele segura, espera. E quem vai adquirir o crédito tem muita dificuldade, porque os juros, o patamar que a gente está hoje, as parcelas estão dando altíssima. E acaba esbarrando em comprometimento de renda, ou até mesmo a parcela realmente ficar muito fora, né? Acaba não ficando acessível. Então isso é uma dificuldade que a gente vem enfrentando no mercado, desde que os juros subiram, né? E uma forma da gente conseguir conduzir e reverter isso, que é o que a gente tem feito bastante, são as permutas. São as formas de pagamento diferentes para que o cliente não entre 100% no financiamento. Então, antigamente, vamos falar assim, pandemia, pós-pandemia, taxa de juros lá embaixo, a pessoa já entrava no financiamento, vida que segue, vamos embora. E hoje, a gente precisa buscar soluções. Então, os clientes, às vezes, têm
tá saindo de um apartamento querendo ir para uma casa. Às vezes essa pessoa tem uma certa resistência de receber um imóvel como parte de pagamento, mas é uma coisa que a gente está trabalhando nos clientes proprietários para que tenha mais flexibilidade, porque esse é um caminho. Porque às vezes a pessoa tem um imóvel quitado, né? E ela consegue... É interessante isso daí, né? Ela já consegue antecipar muito do pagamento. Para você ter ideia, na sexta-feira a gente estava tratando um negócio exatamente desse. Uhum. A pessoa falou, pô, fui ver o financiamento, ficou muito caro. Falei, tá, você tem algum imóvel que dá para disponibilizar? Ele tinha um terreno, tem um terreno. Vamos tentar absorver o terreno. E a diferença, ele propôs parcelar direto com o proprietário, com uma garantia de um outro imóvel. Então, assim, funcionou, deu certo. O proprietário aceitou, só estamos ajustando uns detalhes de documentação. Então, assim, é uma saída que tem dado certo. Não, e tem que lembrar do seguinte, né? Que muitas vezes o cara é um empreendedor. Sim. Então, por exemplo, para ele... peraí, eu não consigo dinheiro em caixa porque o cara não tem a grana, mas peraí, o cara tem um terreno, entendeu? Aquele terreno, por exemplo, de repente me interessa para, sei lá, construir alguma coisa e de repente vender lá na frente com um valor melhor. Eu acho que tudo isso aí passa na cabeça do empreendedor, né? Sem dúvida. Por isso que a gente procura trabalhar no cliente proprietário, ele ser flexível a isso, porque às vezes eles têm o destino para o imóvel que está entrando, né? Então ele consegue. Ou às vezes a gente está falando de um imóvel de um valor X, vai entrar um valor às vezes um pouco menor, mas que vai alugar muito bem, e ele cria uma renda ali sobre o que ele não tinha. Então também é uma possibilidade boa que costuma acontecer bastante. Vamos falar, imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, vai entrar um apartamento às vezes de 300, 400 mil. Pô, eu alugo esse apartamento bem, às vezes está até alugado já. Então essa é uma das saídas que funciona muito bem agora nesse mercado um pouco mais difícil pro financiamento, né? E a outra saída que tem muita gente buscado é a alocação com opção de compra futura. Já avisando. Interessante isso aí, hein? É uma que também que a gente vem trabalhando bastante com os Isso é clientes. novo, né, no mercado, né? Não é uma coisa antiga, né? É uma solução relativamente nova. Geralmente, a pessoa quando vinha com a opção de compra, ela não era vinculada a financiamento, a juros, né? Hoje, às vezes a pessoa quer o imóvel, vai comprar, mas você vai fazer a simulação e tá apertado ali, né? Então, uma saída, às vezes, porque a gente acredita muito que os juros devem cair pro ano que vem, né? Com certeza. Então, uma saída que a gente tem proposto para os clientes é, entra num contrato de aluguel, vamos pôr uma opção de compra, já define o valor. Daqui 8 meses, 6 meses, 1 ano, a gente tenta fazer a aquisição, vamos ver como vai estar os juros e tal. Também é uma saída que tem dado certo no mercado. Ô, Rodrigo, tem uma questão que muitas vezes as pessoas questionam, e você vai entender por que eu estou colocando isso. Hoje, por exemplo, compensa comprar ou alugar? Olha, essa pergunta ela é delicada, né? Eu falar que Por isso compensa alugar e eu deixo de vender. Mas, enfim, a gente tem que ser realista, né? Eu gosto de ser bem realista, até trabalho com investidores. Se você for fazer conta, no ponta do lápis, investidor e tudo, empresa, vamos falar de uma empresa, compensa ela alugar, né? Agora, se você for pensar numa família que ela está buscando um imóvel, ela tem o recurso, ainda compensa comprar. Por mais que o juro está alto, a gente tem portabilidade, né? Então, os juros vai cair com toda certeza. O mercado no brasileiro ele é cíclico, né? Então, se você olhar ele para trás, isso já aconteceu outras vezes. Então, o que a gente orienta também? Não perca a oportunidade se o imóvel te atende, né? É aquele imóvel, é o que eu preciso, eu vou me apertar, mas eu consigo. Ano que vem, provavelmente com os juros mais baixos, você vai conseguir renegociar essa taxa. E às vezes você ganhou na compra. Então, no mercado, às vezes hoje, um pouco mais apertado para vender, você vai conseguir uma boa aquisição. Faz uma boa negociação, você tem uma margem, né, para trabalhar, e no ano que vem, possivelmente, você vai conseguir fazer uma portabilidade, ajustar os juros e tudo. Então, assim, o compensa comprar ou alugar, eu acho que vai muito do momento pessoal de cada um. Ou da situação da empresa, ou da situação particular de cada um. Mas eu não perderia a oportunidade de fazer uma boa aquisição, como a gente vê muitas pessoas. O preço do imóvel vai cair. Não vai cair.
Então, eu acho que não perca a oportunidade de negociar, porque a tendência não é que o preço caia, né? Não, eu sempre coloquei muito isso, o Rodrigo, que é o seguinte, por exemplo, se você for ver, por exemplo, questão de investimento, tá? Carro não é um investimento. Porque carro, quando você Vai já sai da valorizar. concessionária, carro zero, ele já está desvalorizando, Vai valorizar. tá? Imóvel é uma coisa que passam-se os anos, vem taxa de juros, sobe, Vem governo, cai, vai governo. vai governo, vem governo, entendeu? O imóvel, ele é uma garantia, tá lá. Tá lá. Entendeu? Eu nunca vi situações, por exemplo, que o imóvel desvalorizou, que um bairro desvalorizou. Por quê? Porque a tendência é por exemplo, você fazer com que aquele bairro ele progrida. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então você, sei lá, tem mais linhas de ônibus, tem, sei lá, centro de saúde, tem supermercado, tem escola. Ou seja, tem toda uma infraestrutura, né, que garante, por exemplo, que as pessoas estão naquele espaço. Mas surgiu um fenômeno nos últimos anos que tem ganho um espaço cada vez maior, que é a questão dos bairros planejados. Sim. E aí, quando eu falo em bairro planejado, eu falo em toda uma infraestrutura. E muitas vezes as pessoas não têm necessidade, por exemplo, de se deslocarem para uma distância maior em função de um colégio, de, sei lá, de uma infraestrutura que já tem naquele local. Tomando por base essa questão da infraestrutura de bairros planejados, como é que está essa questão dentro do mercado imobiliário, Rodrigo? Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que estão vindo para Campinas, por exemplo. Eu prefiro alugar um imóvel num local que tenha toda uma infraestrutura, seja um bairro planejado. Como é que está esse comportamento do locador? Sem dúvida, é a grande maioria, eu acho que não só do locador, como dos comércios. Se você observar também os mercados ficando menores, e dentro de bairros, academias, que a gente via a distâncias, né? E todas elas buscando estar dentro dos bairros planejados, bairros menores. Então, assim, isso é uma tendência que Campinas já temos aí diversos bairros já projetados, né? Iniciou agora o Iguatemi, você tem o Parque Alphaville, você tem o Orion ali do lado do Galeria. São bairros que já as construtoras já estão lançando com a organização de quem vai ser as empresas que vão vir, quais vão ser os mercados, qual vai ser o comércio daquela região. Porque eu acho que isso é uma tendência até pela mobilidade, né? Então, você tem São Paulo como exemplo e Campinas vem caminhando para ter problema de mobilidade. Então, as consultoras e o público já viu. Então, eu acho que, assim, é o futuro, é onde você realmente... isso, a gente voltando a ganhos de investimento imobiliário, pode investir nesses bairros que estão se desenvolvendo, que com toda certeza... vai colher frutos, porque vai vir muito investimento, a valorização vai acontecer indiscutivelmente, mas isso sim, é uma tendência, bairros planejados, as pessoas querendo alugar e já ficar próximo, menos carro, né, a pessoa tentar fazer tudo que pode. Eu acho que é por isso que o Cambuí é o grande bairro conhecido da cidade, né, se você for ouvir o que todo mundo vem de fora fala, é que aqui eu faço tudo perto, aqui eu desço ando a As pessoas pé. vão a pé, né? Elas não usam carro, Ando né? a pé. É que a gente vai ter novos Cambuís, na minha opinião, mais Cambuís, né? Mais bairros desse formato já organizado. Agora, uma questão que me chama muita atenção, não só a mim, tá? Até das pessoas, por exemplo, que circulam em Campinas, em determinadas regiões da cidade, você encontra muita placa de aluga, de vende. O que está acontecendo, na verdade, nessas regiões, Rodrigo? Por exemplo, a questão de violência, sei lá, quais são os fatores que estejam influenciando no sentido dessa dificuldade? Por exemplo, às vezes eu já vi pessoas falando, por exemplo, que o cara, proprietário de imóvel, eu quero o meu valor é aquele. Se não for aquele, eu prefiro deixar o imóvel fechado, mas é uma incoerência, porque o cara está pagando IPTU, o cara tem o desgaste do empreendimento. Então,
Eu tô colocando essa questão de uma forma mais geral para ouvir a tua opinião em relação a isso daí. Eu acho assim, ó, um pouco a gente está sofrendo um fator econômico, né? Que eu acho que está dificultando bastante empresas indo para lugares às vezes menores e tudo. E um outro fator que eu acho que é muito ponderante é, de fato, a precificação dos proprietários. Isso é uma grande verdade. Então, assim, muitos imóveis, e às vezes o corretor, ele comete algumas falhas de querer falar ao proprietário o que o proprietário já quer ouvir. E assim, Falar para agradar, né? e Nem às vezes sempre. está muito fora de Sim. preço, porque às vezes ele veio. A gente teve um movimento na cidade, pandemia, pós-pandemia, que os preços ficou um pouco mais volátil e às vezes ele precisa dar uma sentada. Então, assim, você tem imóvel que você fala, nossa, eu alugava isso aqui por 6, foi para 15. Agora ele está dando aquela ajustada para que ele fique no preço de mercado. E às vezes precisa que o corretor e as imobiliárias fale para o proprietário a realidade. Olha, esse imóvel vai alugar por X. E o proprietário tem que levar isso em consideração, porque, como você bem colocou, além dele deixar de alugar, de receber, ele está tendo despesa de condomínio, às vezes na rua não tanto, mas IPTU, que em Campinas não é barato, deterioração e às vezes problema de invasão, uma água que entrou. Esses dias a gente foi mostrar um imóvel que abriu, tinha chovido, entrou, o proprietário não viu, já estava tudo alagado, porque ele não ia ali, fazia 3, 4 dias. Queima o imóvel para queimou locação. o imóvel. Então, assim, são coisas que, assim, o imóvel, ele precisa girar, ele precisa alugar. Então, a gente sempre procura precificar certo, porque eu acho que, assim, mesmo com a economia não tão aquecida, a gente com problema, o mercado, ele pode colocar preço, que no preço as coisas vão acontecer. Rodrigo, estamos encerrando esse episódio do podcast Panorama de Negócios. Acho que tinha tanta coisa, rapaz, que eu queria falar com você. Porque a gente vai conversando, a gente vai vendo que vão surgindo, por exemplo, questionamentos e dúvidas que a gente vê que tem no mercado, que você vai ver, de repente, 30 minutos passa voando, né? Mas eu quero te agradecer e muito de você ter aceito o convite para a gente falar sobre esse mercado, que eu vou ser sincero com você, viu, Rodrigo? É um mercado, na minha avaliação, é um mercado apaixonante, cara. Eu adoro, né? Não posso Porque falar. você tem contato, não, e você tem contato com pessoas, cara, dos tipos mais variados, entendeu? Então eu acho que é bacana isso daí, entendeu? De você desenvolver profissionalmente algo, porque dá satisfação para as pessoas, por exemplo, elas locarem um imóvel que elas gostam, que elas se identificam, ou comprar um imóvel que elas se identificam, que elas curtem, né? E eu acho que também, para quem atua nesse mercado, é um prazer muito grande você ver a satisfação das pessoas, né? Que muitas vezes é a realização de um sonho. Né? Então, eu acho que essa troca, por exemplo, né, entre os profissionais que atuam no mercado imobiliário e quem loca ou quem compra, né, tem essa satisfação. E eu percebo assim, nesse teu empreendedorismo, que você tem um prazer muito grande quando você vê as pessoas realizando o sonho delas. Eu não estou equivocado, não, né? Não, imagina. Isso, sem sombra de dúvidas, é o que mais move a gente, né? Ele é um mercado muito dinâmico, então você também precisa ser dinâmico. Mas, assim, eu já acompanhei pessoas de vender um imóvel, primeiro imóvel, segundo, terceiro, já comprar para investir para locação, comprar para fazer negócio, pular de uma casa maior, cresceu a família, preciso ir para um outro imóvel. Então, assim, não só... Como a gente procura essa proximidade do cliente, a gente acaba acompanhando a vida da pessoa lá, e acaba você se envolvendo, Sim. Porque daí você conhece o filho, indiquei. Eu já fui babá em atendimento, de ficar com a criança ali, para o casal conversar e resolver, e hoje você vê já, a criança já cresceu, e a pessoa já está indo para outro imóvel, investindo. E, de fato, a gente está na rua o tempo inteiro, em contato o dia inteiro, então, assim, amplia muitas possibilidades, é dinâmico e é muito satisfatório. Te agradeço demais, Rodrigo Petito, de você ter aceito o convite. E você que está acompanhando esse podcast, esse bate-papo com o Rodrigo,
veja e reveja quantas vezes você quiser no canal do Panorama de Negócios no YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço o convite, foi um prazer. E também o que o pessoal precisar, a gente está à disposição. Espero voltar mais vezes. É um tema que tem bastante assunto, né? Mas é isso. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que pôde nos assistir. A gente está à disposição, precisando. Aliás, tem Instagram Tem. da Construa? Tem. @Imobiliária Construa. A gente está localizado na Avenida Doutor Hermas Braga, 342, na Nova Campinas. Será um prazer também receber todos vocês, tomar um café. Estamos à disposição. É isso aí, gente. Já fica o convite para você, né, em relação ao próximo episódio do podcast Panorama de Negócios, que a gente sempre traz um assunto interessante para você que nos acompanha, que nos brinda com a sua audiência, tá bom? Então fica aí o convite e eu te revejo, né, no próximo episódio do Panorama de Negócios. Até lá.